E aí galera da Medflix, tudo bem com vocês? Eu sou o Henrico do Neuronato de AZ e pra mim é uma honra muito grande estar aqui hoje, porque a gente vai conversar de um tema extremamente importante e muito legal, que muita gente tem muito medo, mas a gente vai te mostrar que você não precisa ter medo da neuroimagem. Então sejam muito bem-vindos ao curso Neuroimagem de AZ, onde você vai ver que a neuroimagem não precisa ser o motivo que você perde seu sono. A gente vai começar avaliando a tomografia de crânio, que eu sei que é um medo de muita gente, onde muita gente fica realmente desesperada quando vê esse exame, olha uma tomografia de crânio e já pensa, chama o neuro, é melhor, né? Eu não sei o que eu tô vendo aqui, acho que é um monte de macarrãozinho dentro da cabeça de alguém, não sei quem é que tá aqui nesse exame, o que eu tô vendo. Mas hoje a gente vai ver e te mostrar como você pode ficar tranquilo que esse exame vai virar uma coisa super tranquila e natural pra você depois do Neuroimagem de AZ. E a gente vai começar avaliando a tomografia de crânio e vendo a anatomia do encéfalo dela. E aí você vai pensar, Henrico, eu odeio anatomia, acho que eu vou pular essa aula. E eu vou te pedir pra não, porque você vai ver como conhecer a anatomia de fato, conhecer os preceitos desse exame tão importante, vai te fazer avaliar uma tomografia de uma maneira completamente diferente, que você nunca viu. Vai fazer você chegar na próxima aula agora do Dr. Telmo e falar, nossa, tô entendendo tudo, consigo ver as patologias, porque você vai ter o exame na sua mão, você vai dominar a tomografia de crânio de uma vez por todas. E o seu medo vai acabar. Então, seja bem-vindo, vamos começar a avaliar a tomografia de crânio agora com a gente. E quando a gente começa a pensar nesse exame, a gente não adianta só começar a olhar um monte de estrutura, a gente tem que entender o que a gente está vendo. Antes até de olhar para a imagem, como é que o nosso paciente entra nessa máquina? Qual é essa máquina? Você tem que sempre pensar nisso, porque nada mais é do que fatias. A gente está fatiando o nosso paciente nesse exame e a gente tem que entender quais fatias a gente está olhando. Então, a gente tem que lembrar que o nosso paciente entra em decúbito dorsal, ou seja, ele vai entrar deitado na máquina de barriga para cima. E a gente vai estar olhando ele pelo pé. Mas não sempre, porque a gente tem 3 tipos de corte numa tomografia de crânio. Qualquer tomografia, mas na tomografia de crânio, onde a gente vai ver, esses 3 cortes são extremamente importantes, os 3. Então a gente precisa dominar o encéfalo, conseguir enxergar esse encéfalo nesse exame num corte axial, num corte sagital e num corte coronal. E agora a gente vai olhar um pouquinho cada um deles. Fala, Henrique, isso é tão chato, eu já sei tudo isso. Tudo bem, mas vamos entender de fato o que a gente está enxergando, porque quando a gente for ver uma imagem que não é tão clássica, um corte que é um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, eu preciso que você tenha naturalidade, tranquilidade para enxergar esse exame e esse tipo de corte. Então, vem com a gente vai olhar ali o pô do Kung Fu Panda, você vai falar, nossa senhora, não teve infância, realmente não cresceu essa criança, mas tudo bem, sempre melhor, com mais alegria nessa aula, né? Então a gente vai ver aqui o corte axial, onde a gente está fatiando o pô, que nem um pepino. A gente está cortando ele dessa maneira, em fatias, e a gente está olhando de baixo para cima. Então isso já é bastante interessante, por quê? Que a gente vai conseguir entender que o que está para cima é anterior e o que está para baixo é posterior. O que tá para minha direita, na verdade, é a minha esquerda, porque eu tô olhando pelo pé. Então eu tô vendo ele pelo pé dele aqui. E aí eu tô olhando ele e vejo tudo que tá na minha direita como sendo esquerda e na direita a esquerda, exatamente como a gente tá vendo nessa imagem. No corte sagital já muda, porque a gente está cortando o paciente pelo meio e a gente está olhando ele de lado. Nesse corte aqui, a gente vai perceber que o que está para cima, na verdade, é superior, então fica mais anatômico nesse sentido, e o que está para baixo é mais inferior. Já o que está para frente é mais anterior e para trás é mais posterior. Você nada mais está do que vendo uma pessoa de lado. E aí, você pode manter ali os cortes do nosso pepino para você conseguir enxergar de fato como que a gente está enxergando esse nosso paciente. E no corte coronal, a gente vai estar cortando como que quem coloca uma coroa, a gente vai estar fatiando em fatias mais longas do nosso paciente. A gente está cortando de frente, certo? De cima para baixo, com a lâmina dessa nossa faca paralela ao paciente aqui, certo? Então, a gente vai estar realmente descascando o pô aqui nessa imagem. E o que vai estar para cima, a gente vai perceber que é superior e para baixo já é inferior. E a gente mantém a nossa relação trocada nesse exame. A gente vê que o que está para a direita, na verdade, é a nossa esquerda, e o que está para a direita, na verdade, é a nossa e o que está para a esquerda, na verdade, é a nossa direita. O lado ele fica trocado de novo. Então a gente nunca pode esquecer disso. Beleza, e aí você fala, tá bom, Henrico, já sei ver os cortes, mas eu não sei avaliar uma tomografia de crânio. Tem jeito? E aí eu posso te falar categoricamente. Eu não sei se você vai ver um paciente que tem tumor, eu não sei se você vai ver um paciente que tem Alzheimer, que tem AVC, na emergência, no ambulatório, se é uma criança, eu não sei. Mas uma coisa eu posso te afirmar, que é o nosso preceito aqui no Neuroimagem de AZ. Você precisa de marcos anatômicos para avaliar um exame. Isso é uma coisa extremamente necessária, não adianta você sair olhando e querer achar um monte de estrutura desesperadamente, você precisa saber o que você está olhando e sistematizar o jeito que você enxerga esse exame, para você nunca comer bola, nunca passar nada batido e você ter tranquilidade para falar, olhei esse exame, tenho certeza de tudo que eu vi. O mais importante é você saber o que está normal, saber identificar as estruturas, que o que está alterado, só está alterado. Você olha depois. Isso não é tão difícil. O difícil mesmo é você saber as bases do exame, que é o que a gente vai ver agora.